Fala galera do YouTube! Na aula de hoje a gente vai começar uma série de 4 aulas para falar sobre a ferramenta mais importante do Excel, que na minha opinião é a ferramenta Tabela Dinâmica. Fica aqui dentro da guia Inserir, Tabela Dinâmica. E como sempre, a gente vai fazer tudo isso em cima de um exemplo prático. Então aqui eu tenho uma pasta de trabalho com uma tabela que tem várias informações. São mais de 13 mil linhas, quase 14 mil linhas, um histórico aqui de vendas de uma empresa. Eu já vou explicar para você o que é isso daqui, mas eu queria te lembrar logo de cara. Se você quiser, você pode fazer o download desse arquivo para ter essa tabela e poder praticar aí da tua casa sem problema nenhum. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho uma coluna A com vários produtos. São, na verdade, cursos que a gente comercializa aqui na hashtag treinamentos. Então a gente tem treinamento de Excel, que é o Excel Impressionador, Power BI Impressionador, PowerPoint, Python, SQL e VBA. Ao todo são 6 produtos então que podem ser comercializados. A gente usou então na coluna A o nome dos nossos cursos. Na coluna B, uma informação que diz a origem. Como assim a origem? Se a venda foi feita pela própria hashtag ou se a venda foi feita através de um afiliado, uma indicação. Uma empresa fez uma indicação de um dos nossos cursos, então essa empresa ganha uma comissão. Eles são chamados de afiliados. Na coluna C, o valor do treinamento, então todos são 997. Na coluna D, a data em que foi feita aquela venda, então vai do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2021. Então eu tenho aqui 3 anos de análise, 2019, 2020 e 2021. E na coluna E, o nome da pessoa que fez aquela compra. Então aqui, ó, na linha 2, a gente tem uma compra do Python Impressionador, feita diretamente pela hashtag, no valor de 997, no dia 1º de janeiro de 2019, e essa compra foi feita pelo Aled Ariel. Todos os nomes da coluna E são fictícios, assim como todas as informações que aqui estão, beleza? Todos são fictícios, a gente pegou então nomes e sobrenomes e fez várias combinações possíveis, é tudo mentira, não tem nada aqui que represente a verdade, só quis trazer um exemplo parecido com um exemplo da vida real para você poder praticar. Na coluna F de faca, qual é o estado? Então repara aqui que eu tenho praticamente todos os estados do Brasil, na verdade todos os distritos, né? Os 25 estados. E na coluna G eu tenho aqui o pagamento, então se é cartão de crédito, se é boleto bancário, se é cartão de débito. E na coluna H a quantidade de parcelas. Então eu tenho várias informações, cada linha representa uma operação de venda. Linha 2, a operação de venda do Python Impressionador para o Aled, lá da Paraíba. Linha 4, a venda do Excel para a Faria Natália, do Rio de Janeiro. E assim vai. O que eu quero é analisar, fazer várias análises em cima desse emaranhado de números e informações que estão aqui. Então a gente vai começar nessa aula 1, vendo algumas aplicações, algumas possibilidades da tabela dinâmica, e nas aulas 2, 3 e 4 a gente vai sempre usando essa mesma tabela, explorando novos recursos, novas possibilidades. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeira coisa que eu quero fazer é selecionar todo mundo que está aqui para criar a minha tabela dinâmica. Geralmente, quando eu crio uma tabela dinâmica, antes de clicar em inserir tabela dinâmica, eu venho aqui em página inicial e formato como tabela. A gente vai fazer isso já já, mas por enquanto vamos fazer a tabela dinâmica sem formatar como tabela. Então eu tenho que selecionar todo mundo que está aqui. Qual é a dica? Para você selecionar todo mundo de uma tabela, você pode apertar 2 teclas aí do seu teclado. A tecla Ctrl junto com a tecla T, T de tudo. Ctrl T seleciona todo mundo. Agora que você seleciona todo mundo, você vai clicar aqui em inserir e dentro de inserir você vai procurar por tabela dinâmica. Então eu vou clicar aqui em tabela dinâmica e aí vai aparecer para mim essa caixinha. Olha, o intervalo que eu estou selecionando, que vai da célula A1 até a célula H13905, uma vez que eu ainda não formatei como tabela, beleza? E aí aqui a opção de eu fazer essa análise dinâmica, essa tabela dinâmica, numa outra planilha, numa outra abinha dessa mesma pasta de trabalho, ou aqui mesmo, nessa própria planilha. Geralmente, a gente faz essa tabela dinâmica numa nova planilha, até para você ter uma planilha com a base, uma planilha com a tabela e uma outra planilha aí sim com os resumos gerenciais que são originados pela tabela dinâmica. Esse é o comum. Então eu vou deixar aqui em nova planilha e vou dar um OK. Beleza, agora automaticamente o Excel criou uma nova planilha, que ele chamou aqui de planilha 1, onde eu tenho todos esses campos
que eu vou usar e explorar ao longo dessa e das próximas aulas. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome de planilha 1 para análise dinâmica. Então eu vou dar um duplo clique com o botão esquerdo e vou escrever aqui, ó, análise underline dinâmica. João, precisa desse underline? Não pode ser um espaço? Pode ser um espaço. Eu, geralmente, não coloco espaço no nome das planilhas, dessas abinhas aqui, por uma questão de, sei lá, talvez de toque, da minha parte mesmo. Agora que eu coloquei aqui análise dinâmica, eu tenho o campo, né, tabela dinâmica 1. Aqui eu tenho os títulos, produto, origem, preço, data, nome, estado, pagamento e parcela, que são justamente os títulos que a gente tem lá no cabeçalho dessa tabela que eu acabei de explicar para você. E aqui embaixo eu tenho os 4 campos dinâmicos: filtros, colunas, linhas e somatório de valores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente encontrar a informação que eu quero analisar e trazer para dentro de um desses campos. Então a gente vai fazer algumas análises aqui nessa primeira aula. Primeira dessas análises vai ser o seguinte: eu quero saber qual foi o total que eu vendi de acordo com cada produto. Então eu vi lá que eu tenho 6 produtos diferentes: Excel, Power BI, Python, SQL, VBA e PowerPoint. Eu quero saber quanto que eu tive de faturamento em todo o período analisado de cada um deles. Qual foi o somatório das vendas de Excel, o somatório das vendas de Power BI, o somatório das vendas de Python e assim vai. Como que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar então aqui, ó, na planilha Análise Dinâmica, o título Produto e vou arrastar esse título Produto até o campo Linhas. Então eu vou clicar, puxar e soltar. Clico, puxo e aqui quando eu chego dentro de linhas eu solto. Beleza. O que acontece? Eu tenho ali, ó, os produtos: Excel impressionador, Power BI impressionador, PowerPoint impressionador, Python impressionador, SQL impressionador e VBA impressionador, colocados de ordem alfabética, um em cada linha. Linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8 e linha 9. Beleza. Se eu colocasse produto dentro de colunas, eu teria essas mesmas informações, só que dispostas em colunas. Coluna A, B, C, D, E, F, G. Bom, beleza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar dentro do campo somatório de valores o título preço. Então eu vou clicar em cima da palavra preço, pressionar com o botão esquerdo e puxar até o somatório de valores. Soltei. Agora eu tenho aqui, ó, do lado de Excel impressionador, um valor. Que valor é esse? É o 3.034.868. Então o somatório das vendas do produto Excel impressionador dá isso daqui. Quer ver? Se eu chegar lá na minha tabela e usar aqui em cima, ó, o filtro para escolher apenas a opção Excel impressionador, agora eu estou visualizando só as vendas de Excel impressionador. Eu posso clicar na primeira célula que aparece, a primeira célula visível, que é a célula C3, e apertar Ctrl, Shift, seta para baixo. Se eu apertar Ctrl, Shift, seta para baixo, a partir da primeira célula visível, depois de ter feito o filtro, eu vou selecionar todo mundo que está visível. E aí, ó, olha para o meu mouse aqui, ó, soma, eu estou vendo a soma desses valores. E a soma desses valores selecionados, ou seja, a soma das vendas de Excel dá 3.034.868. E esse número, 3.034.868, é exatamente esse número que aparece aqui para a gente. Só que aqui, nessa minha tabela dinâmica, a gente ainda não formatou como moeda. Eles ainda estão no formato de número normal. Então, eu vou selecionar essas informações, selecionar esses números, e aqui dentro de página inicial, no grupo número, eu vou colocar num formato de moeda. Beleza? Então agora fica mais fácil identificar e analisar um número. 3.034.868, 2.888.309 e assim vai. Beleza, eu só quis então te mostrar aqui nessa minha tabela para você entender exatamente como que funciona isso daqui. Agora eu posso simplesmente limpar e aí volta a origem aqui da forma natural como estava. Beleza, então agora vamos lá, vamos fazer mais algumas análises. Eu estou vendo aqui o valor total vendido do Excel impressionador, o valor total vendido do Power BI impressionador e assim vai. Eu tenho também aqui embaixo o total geral, que é a soma desses 6 produtos durante todo o período analisado. Agora, se eu quisesse analisar as vendas só de um estado especificamente, eu quero ver como é que foi a performance de venda dos 6 produtos da hashtag apenas em São Paulo, beleza? Apenas no estado de São Paulo. O que eu poderia fazer? Procurar aqui pelo título estado e colocar dentro do campo filtros. Clico, puxo e solto. Então, ó, clico,
puxo e solto. Agora aparece aqui em cima um lugar para eu escolher o estado que eu quero analisar. E aí, como eu falei para vocês, eu quero ver o estado de São Paulo. Então, eu vou clicar aqui na setinha e escolher a opção que me interessa, que nesse caso aqui é São Paulo. Tá lá, ó, São Paulo, vou dar um OK. E agora eu vejo, ao invés de 3 milhões e tanto, 460 mil para o Excel, 429 mil para o Power BI. E assim vai. E aí agora eu vou dar um próximo passo. O próximo passo que eu quero dar agora é o seguinte. Eu sei que o valor total vendido do produto Excel Impressionador para São Paulo foi 460 mil. Mas e se eu quisesse entender desses 460 mil, quanto que eu vendi de cartão de crédito, quanto que eu vendi de cartão de débito e quanto que eu vendi de boleto bancário? Se a gente olhar para a nossa tabela, a gente vai ver que tem uma coluna, que é a coluna G, chamada pagamento, que discrimina se o pagamento foi feito com boleto bancário, cartão de crédito e cartão de débito. Quando eu olho lá para o formato que está agora, então eu coloquei aqui, ó, estado dentro do campo filtros, produto dentro do campo linhas e soma de preço dentro do campo somatório de valores, eu consigo ver esse 460 mil. Esse 460 mil nada mais é do que um filtro de Excel, um filtro de estado São Paulo, então vou colocar aqui, ó, São Paulo, e aí o somatório de todo mundo que é Excel lá de São Paulo dá justamente esses 460 mil. Agora, se eu quisesse então a discriminação desses 460 mil, quanto que é boleto, quanto que é cartão, quanto que é débito? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode agora usar o campo colunas. Então, eu vou pegar o título pagamento e vou arrastar aqui para dentro de colunas. Clico, puxo e solto. Então, agora eu tenho, ó, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito e o total geral. Então, ó, dos 460 mil que foram vendidos em São Paulo de Excel Impressionador, eu tenho uma distribuição. 115 mil foi boleto bancário, 245 mil foi cartão de crédito, 99.700 foi cartão de débito. Eu tenho, então, uma coluna de total geral, que é o total geral das linhas, total geral da linha 5, que é o Excel Impressionador. A soma de 115 mil mais 245 mil mais 99 mil, 460 mil. Total geral da linha 6, que é a soma de 103 mil mais 241 mil mais 84 mil, 429. E eu também tenho um total geral das colunas, que está aqui, ó, total geral das colunas. O que é esse 509 mil? Se eu somar todas as vendas que foram feitas por boleto bancário lá em São Paulo, eu vou encontrar justamente 509 mil. Então, a soma de 115 mil, com 103 mil, com 39 mil, com 103 mil, com 79 mil, com 66 mil, essa soma aqui dá justamente o valor que eu tenho na célula B11. Ah, João, e se eu não quiser analisar essas informações de total geral? Você pode clicar na tabela dinâmica e logo em seguida, quando você clica na tabela dinâmica, você pode vir aqui em tabela dinâmica análise. O nome dessa guia aqui, tabela dinâmica análise, só aparece quando você clica dentro da tabela dinâmica. Se você clicar fora, repare que não aparece. Se você clicar dentro, vai aparecer. E aí aqui dentro de tabela dinâmica análise, né, você tem várias opções, vários campos, né? O campo ativo, agrupar, filtrar, dados, cálculos e ferramentas. A gente vai explorar esses campos bastante nas próximas aulas, mas você poderia logo de cara mudar aqui o nome da tabela dinâmica. A gente vai ver o porquê que é importante mudar o nome de uma tabela dinâmica mais para frente, mas vamos colocar aqui logo, ó, um nome para essa tabela. Vai ser análise, underline, estado, underline, produto. Beleza. Análise, underline, estado, underline, produto. Aqui nesse nome você não pode dar espaço. E outra coisa que eu vou fazer, agora que eu já dei o nome, é clicar nessa outra guia, Design. Design, tá vendo? Que aparece do lado de tabela dinâmica análise, Design. E aqui em totais gerais, que fica no campo Layout, totais gerais, eu vou desabilitar o total geral das linhas e o total geral das colunas. Então agora, repara que quando eu desabilitar, vai sumir esse total geral e vai sumir esse total geral. Então, ó, totais gerais desabilitado. Tirei os totais gerais. Ah, eu quero ver os totais gerais só para as linhas. Então, totais gerais somente para as linhas. Somente a soma das linhas. O total geral só para a coluna. Beleza. Agora eu quero tirar tudo novamente. Vai lá em Design, total geral desabilitado. Outra coisa que eu, João, gosto de fazer é o seguinte.
eu gosto de selecionar as informações da tabela dinâmica e alinhar todas elas à esquerda. Então, eu selecionaria aqui de A3 até D10 e em página inicial eu posso fazer esse alinhamento, todo mundo ficar à esquerda, para ficar mais fácil visualizar as informações. Outro detalhe interessante, se a gente for lá na nossa tabela, na nossa base, eu vou limpar os filtros que a gente fez inicialmente, repare que quando a gente muda uma informação aqui dentro, quando a gente muda uma informação na tabela, a atualização lá na tabela dinâmica não é feita de forma automática. Eu vou te mostrar isso, vamos lá. Vamos procurar aqui por uma venda que foi feita no estado de São Paulo. Vamos encontrar então aqui na coluna F, São Paulo, vamos ver se a gente acha, está aqui, São Paulo. Essa venda que está aqui na linha 40, então vamos olhar para ela com atenção, linha 40, foi feita em São Paulo. Qual foi o produto? O Python impressionador. Qual foi a modalidade de pagamento? Cartão de crédito. E qual é o valor dela? Assim como todas as outras, 997. O que eu vou fazer aqui, só para chamar a tua atenção? Eu vou chegar nesse valor, 997, e vou mudar ele de 997 para 5 milhões. Por que você está colocando 5 milhões aqui, João? Só para chamar a sua atenção para o seguinte. Vamos lá. Python impressionador, São Paulo, cartão de crédito. Aonde que eu tenho essa informação? Lá na minha tabela dinâmica. Python impressionador, cartão de crédito, São Paulo. Então, esse valor que está aqui, esse 251.244, não deveria mais ser 251.244, uma vez que eu fui lá na minha tabela e alterei um valor bem específico, que é o somatório do preço, para 5 milhões. Ele deveria ser 5 milhões e alguma coisa, beleza? Cartão de crédito, Python impressionador, filtro São Paulo. Se a gente olhar lá, é uma venda que foi feita em São Paulo por cartão de crédito do produto Python impressionador. O que acontece então? Por que eu fiz isso? Para te mostrar que quando você altera alguma coisa na base de dados, não é automática a atualização na tabela dinâmica. Esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Como que eu faço então para esse número ser atualizado? Eu preciso falar para o Excel, atualiza essa informação. E como que eu faço isso? Eu posso apertar com o botão direito do mouse em cima da minha tabela dinâmica. E aí, quando eu apertar com o botão direito do mouse, eu posso clicar aqui em atualizar. Beleza? Então, 3, 2, 1, cliquei em atualizar. E aí, repara que agora sim, esse número virou 5.250.247. Repara que se eu voltar lá e mudar mais uma vez para 997, que é o valor correto, aqui ainda continua 5.250.000. Eu preciso apertar com o botão direito e mandar atualizar para o número voltar para o valor original. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter sobre atualização, tá? E tem um outro cuidado que é muito importante, que é o seguinte. E se eu quiser, deixa eu só voltar aqui para o normal e colocar a formatação bonitinha. E se eu quiser agora acrescentar novas linhas aqui nessa minha tabela? Eu quero colocar então outras vendas que foram realizadas no começo de 2022, ou então outras vendas que foram realizadas ainda no dia 31 de dezembro de 2021. Se eu colocar novas linhas aqui, será que vai funcionar? Se eu colocar novas linhas nessa minha tabela dinâmica, ele vai analisar aqui dentro? Sim ou não? Bom, eu vou deixar essa resposta para o próximo vídeo dessa série de 4 vídeos sobre tabela dinâmica. Então, eu vou começar a nossa próxima aula, a aula 2 de 4, que vai sair aqui no canal em breve, ou talvez, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, já está até aqui no canal, falando sobre como que funciona esse lance do acréscimo de novas linhas na sua tabela. O que você tem que fazer, quais são os cuidados que você tem que ter, além de muitos outros detalhes sobre esse recurso, essa ferramenta tão poderosa do Excel. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que a minha explicação tenha sido útil para você. E eu lembro, é importante demais você pegar essa base para você treinar. Qual é o dever de casa que eu deixo? O dever de casa dessa aula é você pegar essa base que está aqui, na descrição do vídeo você encontra um link para fazer o download gratuito dessa base e treina. Tenta fazer a mesma tabela dinâmica que eu fiz, tenta fazer algumas variações, tenta ver algumas coisas diferentes nesses campos. Eu quero que você dê uma explorada. Dá uma explorada em tudo isso que a gente viu nessa aula e na próxima aula a gente continua aprendendo coisas novas sobre tabela dinâmica. Lembra de deixar o seu like, quanto mais like esse vídeo tiver, mais pessoas vão poder
a aprender. E comenta para mim o seguinte, eu não sei se você é novo no canal, se você é das antigas, comenta aqui se você viu esse vídeo aqui pela primeira vez ou se você já acompanha o nosso conteúdo de Excel há um tempão. Eu quero muito ter esse seu feedback. Você pode comentar aqui para mim se você é novato, viu o primeiro vídeo, esse é o meu primeiro vídeo com vocês, ou se você é das antigas e se você gostou do conteúdo, da didática e do formato do vídeo. Espero o teu comentário, espero o teu like, espero que você treine. Um grande abraço e até o próximo vídeo.